aos nossos primeiros palestrantes. No nosso palco virtual, a gente vai ter a Fernanda Prestes, aluna da faculdade da FURG, e a gente vai ter o Paulo Otávio também, colega meu, da Universidade Federal de Mato Grosso. A Fernanda, ela atualmente é a coordenadora geral da Alegres, e o Paulo Otávio é o coordenador regional do Centro-Oeste e Norte também da Alegres. Então, conta para nós um pouquinho, tanto a Fernanda quanto o Paulo Otávio, a respeito do o que é Alegres. Boa tarde, gente. Então, a Alegres é a Associação Acadêmica de Grupos de Estudo em Espiritualidade e Saúde. E a gente surgiu em 2018, durante o segundo enlace, que aconteceu em BH. Mas o Paulo vai contar um pouquinho para vocês sobre como ela surgiu antes disso, ainda antes de ser oficializada em BH. Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Paulo Otávio Almeida, como o Vitor bem disse. Fui o primeiro conselheiro, primeiro coordenador geral da Alegre, junto com a Fernanda, na gestão 2018-2019. E agora sou atual coordenador Centro-Oeste e Norte dessa associação. A Alegres veio, pessoal, de um sonho de alunos, assim como a maioria de nós, há 5, 6 anos atrás. E na época não existia Alegres formalmente dita, com estatuto, com editais para o processo seletivo, nem nada. Eram apenas pessoas interessadas, graduandos ainda, muitas vezes que tomaram iniciativa nas próprias universidades deles, que resolveram interligar. A gente só consegue ser mais forte, propagar esse conhecimento, se a gente estiver interligado. Ainda mais iniciativas que surgem no meio acadêmico pelos próprios graduandos, né? Então, era o Alberto em Recife, era o Arthur no Ceará, era a Rafaela Zandavalli no Sul, era o Carlos Roberto na UERJ, no Rio, a Lídia no Mato Grosso. Hoje já são todos médicos formados, mas que deram esse pontapé, esse início no que hoje é Alegres, com um regimento interno, com direitos e deveres, tanto nossos, da nossa coordenação, quanto de quem participa ativamente conosco. A forma de comunicação desde então é aquele grupo do WhatsApp que tem quase 200 pessoas. A gente consegue, ainda que de forma tanto quanto informal, conectar todo mundo, e nisso a gente tem professores da UERJ que participam de grupos na Sociedade Brasileira de Cardiologia, temos pesquisadores, temos pessoal do NUPS, tem muita gente boa e capacitada e que está afim, e principalmente que está afim de desenvolver mais esse tema onde eles estiverem. A nossa oficialização foi no segundo enlace, que o primeiro foi no ONCA, foi o Congresso Mundial de Medicina de Família e Comunidade, que aconteceu no Rio, em que esse pessoal disperso no Brasil inteiro conseguiu se juntar e trocar alguma ideia, e foi dali, inclusive, que surgiu o grupo do WhatsApp. O segundo enlace, que é o Encontro Nacional de Ligas Acadêmicas de Saúde e Espiritualidade, aconteceu em Belo Horizonte, em abril de 2018, que foi um evento organizado, na verdade, pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, junto com a ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Médica, a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, a Associação Brasileira de Psiquiatria, e, como representante discente, a Alegres. E lá, nessa reunião, com outras cerca de 33 representantes de ligas do Brasil, a gente assinou a ata de fundação da nossa Alegres. Desde então, os nossos objetivos que a gente se acertou é de reunir e representar tanto o tema em si, quanto a associação, e nisso dando voz às ligas acadêmicas e grupos de estudo ao longo do Brasil, promover o intercâmbio e troca de experiências. E isso, nosso grupo do WhatsApp, para quem já está há algum tempo, sabe o tanto que é um terreno muito fértil para trocar ideias, para trocar sugestões do que fazer nas ligas, do que fazer nos grupos, artigos novos, materiais novos. Difundir o conhecimento e incentivar a abordagem da espiritualidade dentro dos currículos formais dos cursos de saúde, e esse ponto é um ponto interessante, que os nossos antigos fundadores, que hoje são os nossos conselheiros, inclusive, naquela época eram
não deixa de ser ainda hoje, mas era algo muito extracurricular, muito do currículo oculto. Hoje já se tem universidades que adotam parte curricularmente desse tema da espiritualidade na grade curricular, e outras até entremeadas a algumas matérias de semiologia com a anamnese espiritual, ou mesmo em abordando alguns tópicos, por exemplo, de cuidados paliativos. Então, ao longo dessa história que a gente está tendo a oportunidade de acompanhar, de evolução desse tema, a introdução cada vez mais nos currículos formais das universidades. Fomentar a realização de pesquisas e trabalhos científicos, e isso também o grupo é um terreno muito fértil, que a gente compartilha validações de questionários, a gente compartilha estudos que já foram feitos, artigos publicados, e isso acaba que gera um brainstorm, né? É inevitável isso. E gera também uma angústia, um quê de querer fazer mais. Então, acaba que muitas das ideias, de muitas das pesquisas que apresentadas em trabalhos, no CONUPS, nos trabalhos nos congressos de educação médica, vem também desse grupo do WhatsApp, além, claro, de difundir, apoiar o crescimento e manutenção das ligas e grupos de estudo no país. E nisso, gente, a gente sempre frisa a importância de não ter um custo. A gente não cobra anuidade, a gente não tem um custo para filiação. A Alegres é totalmente apartidária, não tem religião e também nem tem fins lucrativos. A gente está afim de se interligar e de se apoiar nessas iniciativas que só crescem ao longo do tempo. Então, a gente tem uma brincadeira que a gente fez o mapa do Brasil e em cada estado, cada região, a gente coloca um coraçãozinho onde tem as ligas que filiaram a Alegres. Esse mapa, inclusive, está bem desatualizado. Enfim, a gente já tem ligas em Rondônia, a gente tem ligas no Pará, a gente já tem liga na Bahia, a gente já está presente em outros estados do país e a gente está em constante crescimento. Então, aqui a gente vai apresentar um pouco como a nossa gestão é formada e quem são essas pessoas que contribuem infinitamente com o crescimento da nossa Alegres. Na coordenação geral, a gente tem a Fernanda Prestes, que é uma aluna da FURG, no Rio Grande do Sul, também é membro fundadora da Alegres. A Valéria Vilegas, que é aluna das Faculdades Pequeno Príncipes, em Curitiba, também está conosco, foi da nossa gestão na parte de comunicação, agora assumiu a coordenação geral. A Ananda Botelho, que é da Faculdade de Atenas, em Paracatu. O André Lopes, da comunicação, também é da Faculdade de Atenas, que entrou na coordenação o ano passado junto conosco. O Vitor Mendes, que é da UFMT, em Cuiabá. A Isabela Simões, da comunicação, né? A Isabela Simões, da coordenação científica, também da Faculdade de Atenas, em Paracatu. A Helena Zuliani e eu somos coordenadores regionais Oeste e Norte, somos alunos da UFMT em Cuiabá. A Andressa Lima, também uma membro fundadora da Alegres, ela foi da coordenação de comunicação na primeira gestão, agora é da coordenação da Regional Minas, também da Faculdade de Atenas. A Beatriz Figueiredo, de Bragança Paulista, atual coordenadora no Regional Oeste, junto com o Leonardo Garcia, ele também é da Faculdade de São Camilo. E a Renata Fernandes, que é da Bahia, que é a nossa atual coordenadora Nordeste. Como que a gente se faz presente? Onde que entra Alegres um tanto quanto fisicamente nos eventos? Nosso principal evento que a gente faz, inclusive, o nosso Encontro Nacional de Ligas de Saúde e Espiritualidade, é o CONUPS, que é o Congresso Internacional do NUPS. Só dando uma introdução de quem é esse pessoal, o NUPS é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da UFJF, da Universidade Federal de Juiz de Fora, comandado pelo professor Giancarlo Lucchetti e pelo Alexander Moreira Almeida. Se alguém já pegou algum artigo sobre saúde e espiritualidade, já se deparou com esses autores. São pessoas muito influentes, inclusive são as que mais publicam no Brasil e uma das 5 que mais publicam no mundo. O NUPS é um instituto conhecido no mundo inteiro e eles abriram a oportunidade da gente se fazer presente nesse evento. É um congresso internacional, claro, então
reúne 700, 800 pessoas, e o nosso ter um stand da Alegres lá representa tanto a nossa importância quanto discentes e o nosso fortalecimento como associação, até porque muitos dos professores, dos preceptores, dos docentes interessados nesse tema acabam nos procurando com o intuito de conhecer mais, de saber que é possível, que a gente está ali para tentar ajudar os alunos de alguma forma, e que as ligas, os grupos de estudos, os grupos de pesquisas são factíveis, que é possível de se fazer e que é interessante. A gente consegue fazer pesquisa, desenvolver atividades de extensão, de ensino nas universidades, a partir das ideias que a gente tem e que a gente pode ir trocando, compartilhando no grupo do WhatsApp. Essa terceira fotinha aí foi do nosso, se eu não me engano, terceiro enlace, terceiro encontro nacional de ligas acadêmicas. Bem no meio aí tem um senhor bem alto, é o professor Alexander Moreira Almeida. Ele sempre fica uns minutinhos com a gente, trocando ideia, tirando algumas dúvidas, dando um gás, né, ao tema, ao assunto. E é uma pessoa que sempre apoia bastante a gente, assim como o Giancarlo Lucchetti também. Eu vou falar um pouquinho sobre outro evento que a gente nos fez presentes, que foi no primeiro Fórum Nacional de Núcleos de Estudos Interdisciplinares de Espiritualidade em Saúde. Nesse dia aconteceram alguns outros eventos, mas o nosso objetivo maior foi nos juntar para criar uma rede brasileira que pudesse reunir os núcleos de estudos interdisciplinares de todo o país. A gente fez um documento nesse dia e eu vou citar para vocês alguns dos signatários desse documento que nos engloba Alegres em uma rede imensa de universidades, de núcleos de pesquisa, de grupos, que representa um grande avanço de fomentar o tema de saúde e espiritualidade nos currículos de graduação, de pós-graduação, bem como na prática dos profissionais de saúde. Então, tem o Núcleo de Estudos Interdisciplinares de Espiritualidade e Saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o NEISE. Também teve o Núcleo de Estudos em Educação, Espiritualidade e Histórias da Vida do Centro Universitário Metodista. Tem o Núcleo de Estudo de Religião da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UNER, da URGS. Tem o Departamento de Psiquiatria e Espiritualidade da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, o DPE da APRS. Tem o Comitê de Psicologia Transpessoal da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Tem o Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o PROSER, o IPQ, da FAMUSP. Não sei se é assim que fala, gente, FAMUSP, né, FAMUSP. A gente também tem o Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiológica da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da SOCERX, que é do Rio Grande do Sul. Tem o Grupo de Trabalho de Saúde e Espiritualidade da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, o GT, e a nossa Alegres. Além disso, esse documento foi enviado para alguns signatários que não puderam estar presentes na reunião, como o NUPS, da Universidade de Juiz de Fora. Também tem o NUSE da Unifesp, que é um outro núcleo universitário que pesquisa isso, e nessa foto tem os representantes que puderam participar. Então, a gente está trazendo isso para mostrar que a gente tenta nos fazer presente para trazer as questões de graduação para esses eventos, para formar uma rede cada vez maior e poder compartilhar informações, apoiar e fomentar que esse tema seja cada vez mais inserido nos nossos currículos de escolas médicas e de cursos da área da saúde em geral, que no Brasil, a gente vai citar um pouquinho depois, eles ainda não estão tão inclusos quanto deveriam estar e poderiam estar. Então, por que se filiar a Alegres? Então, qual é a vantagem do grupo ou liga acadêmica se filiar à nossa associação? Então, vão ter acesso ao drive de conteúdos. Esse é um drive que a gente tem com conteúdos de diversas ligas. Então, tem artigos, tem atividades que pode ajudar a manter o semestre, a ter ideias,
a reaplicar coisas que funcionaram em outras ligas para manter essas atividades e trazer de diversas formas esses conteúdos. Tem a participação de eventos, como esse que a gente citou, tem o apoio da Alegres em eventos e atividades, então, tanto na divulgação pelas nossas redes sociais, quanto de organização. Tem a possibilidade de participar com troca de materiais e vivências com outras ligas e grupos, que quem está no nosso grupo do WhatsApp vê muito isso, do pessoal falar, eu queria um material sobre alguma coisa, tal liga já fez isso, tal grupo, e o pessoal se ajuda muito. Ter acesso a participar da confecção de materiais que a gente está planejando, e até mesmo de pesquisas. No passado, a Alegres apoiou um evento que teve em São Paulo, que foi um encontro de ligas que a Thaisa Martins, que era da Regional de São Paulo, organizou na época, que foi super legal. Então, a nossa ideia é conseguir apoiar mesmo as ligas, os grupos, tanto na formação, quanto para fomentar esse tema e poder mostrar a relevância dele na expectativa de que um dia ele possa aparecer em cada vez mais currículos, né? Porque hoje esses grupos e ligas surgem para preencher uma lacuna da educação das escolas de saúde do nosso país. Então, a filiação da Alegres é para as ligas e grupos de estudo em espiritualidade e saúde, é gratuita, não tem nenhuma anuidade, os acadêmicos podem ter voz ativa na nossa associação, podem participar das eleições para gestão e, inclusive, se colocar para concorrer aos cargos, e a gente super apoia isso, porque é muito importante ter pessoas que queiram participar para fazer essa associação continuar crescendo, porque todo ano se forma gente, pessoas têm que sair, e é muito legal que pessoas possam entrar para continuar renovando e fazendo esse movimento acontecer. Então, fomentar os estudos em saúde, em espiritualidade, em busca da inserção desse tema nos currículos formais, e networking. A gente conhece muita gente nos eventos, professores, profissionais, então isso nos faz ter cada vez mais contato, e isso acaba sendo bom para a pesquisa, para a publicação de artigos, mais oportunidades surgem para a gente no âmbito acadêmico e profissional, e também, né, de crescimento pessoal. Mas eu vou falar um pouquinho. Também, pode falar. só comentar que a nossa gestão terminou agora. A gente sempre marca o CONUPS como uma troca de gestão. Teoricamente terminou em março, mas por conta de tudo que anda acontecendo no mundo e até das faculdades estarem paradas e tudo mais, não tem um momento de incerteza, né? Então a gente adiou até que as universidades comecem a voltar às atividades, as ligas começarem a ter um pouco mais de atividade, a gente vai voltar com as eleições, a gente vai montar um novo edital e tudo mais, e distribui, manda por e-mail, manda nos grupos também, e os interessados participarem. Isso. Depois eu colo ali no chat para vocês o link da filiação, caso alguém seja de uma liga que nos filiou, e também eu colo para vocês o link do mapeamento das ligas, que a gente está buscando. Esse não é o de filiação, é para as ligas colocarem, e os grupos também, de onde eles são, quando surgiram, para a gente tentar mapear quantas tem, porque todo ano estão surgindo e a gente quer manter esse número atualizado, adicionar mais coraçãozinhos daquele mapa que a gente viu antes. Então, a gente está falando bastante de ligas, e a gente sabe que tem muita gente que não conhecia Alegres. Então, a gente quer falar também o que é espiritualidade, o que é esse tema que a gente fala tanto, e alguns dos conceitos básicos. Então, espiritualidade tem diversos conceitos no mundo acadêmico. Eu trouxe 2 aqui, que é do Kenin e da Ananda Jara. Então, eles falam de busca pessoal para entender questões relacionadas ao fim da vida, ao sentido, à relação com o sagrado e ao transcendente. Vai aparecer muito essa palavra do transcendente, uma porção complexa e multidimensional da experiência humana. É a dimensão que a gente vai ter significado, conexão, conforto e paz. E que pode ser vivida não só na religião, mas na música, na arte, na natureza, em valores pessoais. Tem uma definição de outra autora, que é Pichowski, que ela fala também de conexão consigo, com a natureza, com o ambiente. Enfim, é uma coisa bem ampla mesmo, além da religião, assim, não é, são conceitos diferentes, como eu vou mostrar para vocês agora. Então, religião e religiosidade.
Então, religião é um conjunto de práticas, de crenças, são símbolos que podem facilitar esse acesso ao sagrado e ao transcendente. Então, aquilo que a pessoa acredita e é o aspecto institucional da espiritualidade. A religiosidade é o quanto o indivíduo acredita e segue uma religião. Ela pode ser organizacional, que é ir na igreja, no templo, ou não organizacional, que é rezar, ler livro, ver programa religioso. E o Alexander ainda fala do nível de envolvimento do indivíduo com o grupo religioso. Então, ela tem um aspecto mais relacionado à comunidade religiosa. Eu botei uma garrafinha ali porque quando eu tive aula de espiritualidade com o professor Fábio Schaumann, que até vai falar hoje, ele comentou assim, que a religião é uma garrafa que molda um conteúdo que a gente coloca dentro dela, que é a espiritualidade. Então, a religião vai trazer esse conjunto para acessar, a facilitar esse acesso à espiritualidade de cada um, né? Então, a espiritualidade ela pode existir nos moldes da religião, e tem pessoas que não têm nenhuma religião, isso não quer dizer que elas não são espiritualizadas ou não têm espiritualidade, né? E agora eu vou falar um pouquinho também sobre o coping religioso espiritual, o CRE. Então, o coping, se a gente fosse... Oi. Só fazer um pequeno comentário. O interessante, gente, todas essas definições é que, apesar de ser uma característica muito intrínseca do indivíduo e muito dinâmica, não é algo muito palpável em si, mas influencia nos hábitos, nos hobbies que essa pessoa tem, existem na ciência vários questionários já validados que têm um respaldo científico de já serem publicados, que tentam mensurar quantitativamente o que é cada ponto desse na vida do indivíduo. Então, assim, não é algo muito... Pode parecer algo muito subjetivo, mas a gente, pelo método científico, a gente tenta trazer isso para a realidade assim que eu falo, de artigos, de papers e publicações, e que são muito úteis e que são muito utilizados nos artigos, que quando a gente pesquisar nas bases de dados também. Bom, é isso. Isso. E eu vou falar um pouquinho do coping religioso espiritual. Então, se a gente fosse traduzir, o coping seria enfrentamento. Mas a gente usa essa palavra coping quando fala dos artigos também, que é o que eu estou trazendo aqui. Então, é quando o indivíduo utiliza a religião, a espiritualidade como uma das formas de lidar com o estresse, conforme o Pergament, que é o uso de crença, comportamento, fé, que vai facilitar a solução de problemas, prevenir ou aliviar consequências emocionais. Então, esse é o coping religioso espiritual, né? Existem várias formas de coping, né? De cada pessoa, esse é o religioso espiritual, e é bom chamar a atenção que existe o coping negativo e positivo. Então, existe o coping positivo, que é aquele que ajuda a pessoa a passar por um momento que ela pensa, não, isso é um exemplo, né? Um momento de aprendizado, preciso passar por isso faz parte da evolução. E o coping negativo seria uma pessoa que acredita que a força maior, Deus, a crença dela, está culpando ela por alguma coisa, que seja um castigo, enfim. Isso é muito importante a gente identificar quando aborda isso com os pacientes, para poder ver o quanto eles estão tendo sofrimento espiritual ou não, o quanto a religião é importante ou não, e pensar também em formas de abordar a espiritualidade e associar isso à terapêutica dos pacientes. Agora, eu vou falar um pouquinho, então, qual a relevância da espiritualidade no cuidado em saúde. Então, a gente falou os conceitos, mas será que isso é mesmo relevante? Será que é relevante a gente entrar, né, nesse tópico? Como que é isso? Então, no Brasil, nesse estudo do Alexander de Moreira Almeida e do Luchetti, que foi feito em 2016, 95% declararam ter religião, 83% considerava que isso era muito importante para a vida deles, 37% iam ao serviço religioso pelo menos uma vez na semana, 10% frequentavam mais de uma religião, né? Nosso país tem muito essa questão do sincretismo religioso também, e o nível educacional, a renda e a raça não se associaram a esses indicadores. Só que 86% dos pacientes nunca foram questionados sobre suas crenças em atendimentos médicos. Quando muito, a gente pergunta lá na anamnese, qual a sua religião? Mas é mais por aspectos éticos, de, por exemplo, testemunhos de Jeová, de talvez não aceitarem uma transfusão de sangue, essas questões, e não porque a gente realmente quer incluir isso no tratamento de outras formas.
Mas e por que isso estava acontecendo? Por que as pessoas não estavam abordando? Então, eles fizeram um estudo, que é o estudo SBRAME, que também foi do Luquete, do Alexander, e uma série de pessoas que publicaram ele. Ele teve quase 6 mil estudantes de escolas médicas de 12 escolas, e eles relataram assim que 81% nunca tinham recebido nenhum treinamento para abordar espiritualidade ou religiosidade durante a graduação. E desses que falaram isso, 78,3% falaram que essa escola médica raramente ou nunca tinha abordado essa temática, então não tinha nenhuma aula, nenhum comentário de algum professor, nenhuma orientação nesse sentido. 61,6% acreditava que deveria estar recebendo esse treinamento, e aí 83,4% dessas escolas não estavam proporcionando esse treinamento adequado. Então, no estudo, entre as coisas que os alunos vão citar, tá a falta de tempo, principalmente a falta de conhecimento. Alguns citam sobre a questão dos colegas, desaprovação e tal, mas esses são números menores. Então, o que a gente vê é que falta treinamento. Assim como a gente é treinado para fazer uma anamnese com o paciente, a gente deveria ser treinado para fazer uma anamnese espiritual, para conseguir ingressar nesse tema, saber quando falar sobre esse tema, né? A gente não pode chegar numa emergência e querer falar sobre espiritualidade com o paciente, porque isso pode ser muito assustador para ele naquele momento. Então, existem momentos, é por isso que a gente precisa estudar e falar um pouco mais sobre esse assunto. E nisso, gente, esse estudo SBRAME, só comentando um pouco dele, o interessante é que ele foi realizado em 2010, 2011 mais ou menos. E na época eram cerca de 180 escolas médicas no Brasil. E como a gente bem sabe, em 2015, 2014, teve aquele boom de escolas médicas, e hoje a gente tem quase 380, enfim. Tanto que, junto com o professor Giancarlo, alguns integrantes da Alegres, vamos refazer esse estudo, de enviar um questionário para, se possível, todas as escolas médicas do Brasil. Esperamos, né, que a gente tenha uma assiduidade desses diretores que nos respondem, para atualizar esses dados, essas porcentagens, para ver se realmente há uma maior inclusão, e de fato, pelo que a gente vem conversando informalmente, tem sim, mas que ainda deixa muito a desejar, ainda mais se tratando de escolas médicas em que um currículo, a partir de 2014, foi mudado pelas DCNs, e que essa inclusão desse tópico, assim de outros também, de cuidados paliativos, capelania hospitalar, enfim, seriam muito bem vistos e muito bem inseridos, mas que ainda tem não sabe como estruturar uma disciplina, não tem pessoas capacitadas para falar desses assuntos também. Mas, enfim, é um estudo que a gente já adianta aqui, que a gente está tendo a oportunidade de refazer, e que a gente espera que em breve, 1, 2 anos, a gente tenha uns resultados muito positivos também. Por último, a gente queria pedir para vocês nos acompanharem nas redes sociais. A gente tem o Facebook, que é Alegres Associe, o e-mail, o nosso Instagram, e tem o canal da comunicação, que é o Alegres Associação. Se vocês entrarem lá, vai ter todas as palestras do nosso primeiro webinar, que a gente teve uns palestrantes muito incríveis também. Foi um webinar muito bom, eu recomendo vocês a olharem quando tiverem tempo e a nos seguirem por lá. A gente vai abrir um tempinho para as perguntas, se vocês tiverem. Eu vou colar para vocês o link também que eu prometi. E a gente pede desculpa mais uma vez pelos atrasos. É que deu realmente um problema com a plataforma que a gente conseguiu resolver, felizmente. Perguntas? Vitor, Helena? Oi, pessoal. Eu só estou dando uma olhada aqui. Fer, libera a Helena, por gentileza, aí do backstage. A galera tá super interagindo lá na nossa plataforma do YouTube. Então, manda as mensagens para lá. A gente vai estar lendo aqui algumas.
Por exemplo, aqui tem o pessoal de Rondônia que está presente. Paulo, você sabe se tem alguma pessoa da Bahia, alguma liga da Bahia? Você conhece alguém de lá, alguma coisa assim? Tem a Renata. A gente podia combinar, inclusive, dos coordenadores regionais, assim que mais tarde a gente dá um alô lá no grupo e as pessoas procuram a gente. Sensacional. Beleza? Tem o pessoal também da enfermagem da UFJF falando que queria montar um grupo de ligas lá e tudo mais, e que eles estão até com dúvida de como se filiar a Alegres. Você consegue falar isso pra gente? Ou você, ou a Fer? Eu vou colar o link da filiação, no caso de já ver essa liga e do mapeamento. Eu vi que a Priscila também perguntou se a enfermagem pode também abordar a espiritualidade. Sim, pode e deve. O NUPS, o NUP, que é o do. Não, é NEISE, do Hospital de Clínica de Porto Alegre, eles inclusive têm, dentro da anamnese do protocolo deles, lá do computador, uma parte específica para fazer anamnese espiritual, que foi feito pelo NEISE, e foi inclusive graças a isso que eles ganharam um reconhecimento internacional, porque eles fizeram essa adaptação, eles chamaram o NEISE justamente porque eles precisavam incluir isso para ganhar uma acreditação internacional, então é bem interessante. E várias das nossas ligas também são multiprofissionais, né? Então, juntam alunos de diversas áreas da saúde. A liga que eu participo hoje, que aliás é FURG, tem psicólogos, enfermeiros, alunos da medicina, várias áreas para debater sobre o tema. E a filiação, a associação é nacional, então são ligas de qualquer estado e cidade do nosso país, que a gente mapeia. Eu vou mandar aqui para vocês. Pessoal de Juiz de Fora, quem mineiro vai entender minha expressão. Vocês estão com queijo e a faca na mão. Então, sim, vocês têm um núcleo de pesquisa muito bom, vocês têm pessoas que podem orientar vocês muito bem. Então, sim, gente, aproveite essa oportunidade. Apesar de ser algo voltado na faculdade de medicina deles e tudo mais, mas o interessante da espiritualidade é poder conectar as pessoas, os profissionais. Não é só o estudante de medicina que tem que aprender a abordar a espiritualidade, mas também Sim. o da enfermagem, da fisioterapia, da terapia ocupacional, da psicologia. E essa interdisciplinaridade faz com que a gente troque informações, troque ideias, troque visões de como ver o paciente e como abordar esse paciente também. Eu estou colando aqui o link da filiação das ligas e grupos para vocês terem acesso. Olha aí, ó, o pessoal da UFC de Fortaleza está presente. Estão perguntando qual que é o nosso grupo do WhatsApp. Se vocês entrarem lá no nosso Instagram, já está lá na bio que vocês conseguem acessar e entrar lá no nosso WhatsApp, certo? Alguma pergunta mais? Pessoal do Rio de Janeiro. Legal, hein, gente? Ceará, Rondônia, Rio de Janeiro. Bacana. Tem uma galera aqui. Bacana. Muito obrigada, então, né, Paulo e Fernanda? Acho que a palestra foi ótima.